Para mim chegou. Apareceu. Chegou? Uhum. Perfeito, então. Então, agora o microfone é todos de vocês, meninas. Qualquer dúvida, pode me chamar. As meninas que tiverem perguntas vão levantando a mãozinha. E vamos aproveitar esse momento que está com as líderes executivas, as Master Blaster da equipe da Bela. Então, vamos sugar o que tiver que sugar delas, que elas estão aí hoje para ser auxílio, para ser professora, para ser mestre aí em vendas, cada uma com a sua habilidade e vocação, né? E propósito que Deus deu para cada uma, tá? Então, excelente aula aí. Qualquer coisa também, só me chamar aqui, tá? Boa noite. Tudo bem. Eu vou ser a primeira a falar. Hoje o treinamento será comigo, a Alissa, a Grazi e a Regina. Acredito que a maioria já me conhece, eu sou Dani, empreendedora da Bela, moro em São Paulo, capital. Também sou gestora de rede da Bela, faço acompanhamento com as meninas, faço mentoria de vendas. E nós estamos aqui hoje para dar um treinamento para vocês sobre liderança. Para as meninas aí que querem se tornar líder, para as meninas que nem pensam em ser líderes, a gente vai dar um treinamento aqui para vocês hoje. Eu acredito que vai ser um momento de aprendizado, onde vocês vão abrir a mente até mesmo para a liderança. Talvez você nunca pensou em liderar, ou talvez você ache que liderar é dom. E aqui nós vamos fazer algumas apresentações para vocês, mostrando, de fato, como é a liderança dentro da Dabela. Cada uma de nós vai trazer uma porção, e eu acredito que cada porção vai edificar muito. O tema que eu escolhi para trazer hoje nesse treinamento é o chamado de uma líder com propósito. Pode passar, Alissa. Toda mulher tem algo de líder dentro dela, porque Deus colocou influência no nosso coração. Liderar não é ter título, é ter propósito. É ser aquela que encoraja, que dá exemplo, que ora, que faz a diferença onde pisa. Deus não chama as prontas, ele prepara as dispostas. Então, se levanta, porque talvez o que o seu grupo, sua casa, seu time precisa é que você assuma o seu lugar de liderança. Então, quando a pessoa fala assim, para ter dom, liderar precisa ter dom. Para mim, eu acho que liderar, acima de tudo, você precisa ter amor. Amor ao próximo, gostar de ajudar o próximo. Não é algo que... É um dom também, porque amor é um dom, não é um sentimento. Mas é algo que Deus, se você quiser no seu coração, Deus, ele te capacita. Porque aqui eu coloquei, Deus, ele não chama as pessoas que estão prontas, ele chama as pessoas, ele procura as que estão dispostas. Se você está disposta a viver algo novo, se você está disposta a abrir a maçaneta da porta e passar pela porta, é o caminho. Você só precisa estar disposta, você não precisa estar preparada. Tem gente que eu falo assim, você tem 2 indicações, você quer ser líder? Não, eu não levo jeito. Não é, Deus te capacita no meio do caminho, ninguém vem pronta, ninguém vem com rótulo, ninguém vem com a instrução, como você vai ser, como deve ser feito. A Alissa lidera de um jeito, a Grazi lidera de outro, a Regina lidera do outro, Simone lidera do outro. Cada um tem o seu jeito único. O que a gente faz? Eu pego um pouquinho do que a Grazi faz e aplico, eu pego um pouquinho do que a Alissa faz, eu aplico, pego um pouquinho do que a Regina, do que a Simone faz e aplico. Pronto, não é uma cartilha pronta. Você só precisa estar disposta. Então, talvez até mesmo o que a sua casa, no seu trabalho, na Dabela, o que precisa é você se levantar. A Dabela está num momento que ela precisa de líderes. A gente precisa formar essas líderes e a gente tem treinamento para líderes. Então, quem sabe não é o momento propício de você se levantar e começar um time na Dabela. Alissa, pode passar. Eu coloquei aqui, antes de multiplicar, a gente precisa viver, porque ninguém transmite o que não sente, ninguém inspira o que não vive. Aqui eu trouxe algo para você ter clareza no seu propósito.
Talvez você fale assim, mas é tão difícil para mim fazer uma indicação. Eu não consigo ninguém para indicar. Eu nunca nem pensei sobre isso. Eu estou nos lugares, conversando com as pessoas, eu não falo sobre a Dabela, eu não falo sobre o propósito da Dabela, e talvez nem você mesma saiba o propósito, por que você está dentro da Dabela. E eu sempre pergunto para as meninas, vocês já se fizeram algumas perguntas? Qual é o seu propósito dentro da Dabela? O que você espera da Dabela? O que você vive? O que você vive dentro da Dabela? Então, quando você tem essas respostas, muita coisa começa a ficar claro no nosso pensamento. Eu mesmo só me levantei quando eu coloquei qual é o meu propósito dentro da Dabela? O que eu quero alcançar dentro da Dabela? O que eu almejo dentro da Dabela? O que eu espero da Dabela? Então, foi perguntas que eu fiz para mim mesma e foi onde eu comecei a viver o meu propósito. E, assim, as pessoas, elas só vão inspirar em você se de fato você viver aquilo. Então, você precisa viver, você precisa sentir a Dabela, você precisa viver a Dabela para, de fato, as pessoas sentirem, não, ela realmente, ela tem um propósito dentro daquela empresa, ela vive o propósito. Eu também quero viver isso na minha vida. Eu quero viver o que ela vive. E não é questão de inveja, gente. É questão de olhar para outra pessoa e ela ser um exemplo para a gente querer viver o que ela está vivendo. Porque a gente não vai querer viver o que é ruim também, né? A gente quer viver o que é bom. Só vendo uma pessoa ganhar algo, eu vou querer, não porque eu tenho inveja, mas eu também posso almejar aquilo, eu também posso querer aquilo. E eu escuto muito essa frase, eu não consigo ser igual a você. Igual eu disse, você não precisa ser igual a mim, você precisa ser você precisa entender o seu propósito, isso que você precisa. Você não precisa entender o que a Dani faz, ou de fato fazer o que a Dani faz. Você precisa conhecer você precisa conhecer o teu propósito, você precisa conhecer o que você carrega. Pode passar, Alissa. O propósito começa dentro de você. Primeiro, Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Deus, ele trabalha primeiro dentro de nós. Deus trabalhou em mim primeiro. Eu entender o que eu quero, o que eu quero almejar, o que eu espero. Então, Deus, ele vem trabalhando em nós e depois ele trabalha através de nós. Pode passar, Alissa. É no seu brilho diário, na fé, na alegria, na superação, que as outras mulheres vão se espelhar. As pessoas não são atraídas pelo que a gente vende, elas são atraídas pelo que a gente carrega. Isso, de fato, é verdade. Vou dar um exemplo para você. Quando você chega numa loja, a pessoa, às vezes, não é a melhor vendedora, mas você vai comprar com ela por quê? O carisma, a forma como ela te trata, você se sente acolhida, se sente amada. Então, às vezes, você nem está querendo, você pensa assim, não vou levar esse produto, mas você acaba comprando, não porque ela é a top das vendedoras, mas é porque é o que ela carrega. Então, não é o que você vende que as pessoas compram de você, mas é o que você carrega, o brilho que está dentro de você, a luz que você carrega, a paz que quando você chega no ambiente, você leva para aquele ambiente. Então, não é o que você vende, é o que você carrega. E dentro da liderança, é isso. Não é o que eu falo para as meninas. O bônus, gente, é o de menos. Quando você fala assim, vamos entrar na liderança para ganhar bônus, o bônus é o de menos que você pensa. É o que você carrega. O que você carrega dentro de você? Eu carrego uma vontade de que as meninas da Dabela sejam prósperas. Eu quero ser próspera e elas também vão ser prósperas. O meu time, eu quero que o meu time seja próspero. Quando o meu time alcança meta, não é para mim bater meta somente, mas a felicidade de também saber que elas estão ganhando. A felicidade de saber que elas estão evoluindo, que elas estão crescendo. E então, não é o que, quando eu acredito que, eu acho que eu vou falar isso mais para frente, nem vou falar agora, pode passar, Alissa. E vou correr, porque a gente tem um tempinho aqui para cada uma falar. Aqui é sobre isso que eu ia falar. O testemunho é a sua maior propaganda. O exemplo fala mais alto que palavras. Então, às vezes, o seu exemplo que você está postando ali de dia a dia vai falar muito mais do que suas palavras, o que você está mostrando. Quando uma mulher da Bela vive o propósito, ela automaticamente desperta curiosidade e admiração. Quantas pessoas já não chegaram em você e já te admiraram pelo aquilo que você faz? A admiração que elas têm por você. E não é só porque você é uma vendedora top, não, você é uma líder, não, uma admiração pela pessoa que você é, por aquilo que você carrega. Então, quando você começa, hoje a gente usa muitas redes sociais, né? Então, quando você começa a mostrar ali
Eu posto muito meu cotidiano com a Dabela e eu indico as meninas na mentoria fazerem isso. Então, as pessoas, de fato, elas comprovam que o que eu falo é verídico. E eu passo verdade naquilo que eu faço. Então, é verídico. Então, isso desperta a curiosidade nas pessoas e a admiração. Então, se eu estou ali postando o propósito, estou vivendo propósito, eu posto que eu estou ganhando um brinde da Dabela, prêmio da Dabela, sendo reconhecida, eu posto que eu tenho uma rede de mulher que está comigo, que me acolhe, eu vou gerar interesse em outra pessoa para entrar para esse time. Então, de fato, as pessoas só vão comprar aquilo também que você vive. Aquilo que você não vive, ninguém vai comprar. Porque a pessoa vai olhar e falar assim, não, não é verídico. Então, é sempre trabalhar o tempo todo com a verdade e trabalhar com a verdade e com propósito. Pode ir para subir, Alissa. Sua postura, sua fé, sua leveza, nas dificuldades, tudo isso é uma pregação silenciosa. Nós somos, quando eu falo sobre liderança, líder, ela tem que ser exemplo. Então, você não precisa ficar falando muitas palavras. O seu exemplo, o que você faz, já é uma pregação. Então, tem pessoas aqui que, meninas entraram para o time, porque ela postou alguma coisa, ela postou por ser a filha amada, contando a história da filha amada, outra pessoa chamou ela, nossa, eu amei essas joias, como que faz para entrar para o time? Então, é dessa forma que a gente vai atraindo pessoas. Às vezes nem você chamando ela assim no tete a tete, oi, você queria empreender na Dabela? Talvez ela vai dizer que não. Mas talvez ali ela vendo seu cotidiano, vendo o propósito, é o que vai chamar a atenção das pessoas. Pode subir, Alissa. Transmitir o que se vive. Viver o propósito é o que dá autoridade espiritual, emocional para convidar outras mulheres. Quando você fala da Dabela com verdade, é porque você vive o que fala. E isso é que toca os corações, com honestidade e com propósito. Quando você fala, eu sempre falei para as meninas, eu estou dando treinamento de líder, quem tiver vontade, desejo, assim, ou pensar sobre ser líder, ou querer saber como é líder, ser líder, pode me chamar. Eu estou dando um treinamento para as meninas, e eu falei assim, meninas, as pessoas, elas dão credibilidade para você quando você tem autoridade para falar das coisas. E por isso que eu falei que você precisa descobrir seu propósito na Dabela. Porque quando você vai apresentar a Dabela para uma pessoa, você tem que ter autoridade. Como que eu vou falar que dentro da Dabela é possível você ganhar uma premiação de um óculos, sendo que você não ganha um óculos? Como que você vai ter autoridade para falar que você vive um propósito dentro da Dabela, alguma coisa sobre a Dabela, sendo que você não vive? Primeiro você tem que vivenciar aquilo e transmitir aquilo que você vivencia. Então, eu vou ter autoridade para falar assim, não, minha vida de fato mudou depois que eu entrei nessa empresa, e aquilo que você vai passar para a mulher é o que vai chamar a atenção dela. Talvez a comissão nem vai ser tão relevante para ela. Talvez o valor que você vai falar que ela pague na maleta não vai ser nem tão relevante. O que ela vai ficar é o que você está falando para ela, que você vive. Eu vivo, eu ganho, eu entro ali nas estrelas do mês, é possível fazer uma renda extra, é possível você crescer dentro da empresa. Então, é a sua história que vai encantar a pessoa que você está ali chamando para entrar para a Dabela. A Ju falou que a gente foi na Expo e a gente fez captação de pessoas, e a Ju falou assim, eu achei interessante que não foi só a minha história que chamou a atenção das pessoas que as meninas faziam captação, mas o que chamava a atenção também é a história que elas contavam, é o propósito que elas vivem dentro da Dabela, isso chamava a atenção da pessoa. Então, para você ver a sua história, aquilo que você vive, o seu propósito, é que vai cativar, é que vai tocar o coração da pessoa, a também querer viver aquele propósito. Pode subir, Alissa. A mulher que vive o propósito não precisa convencer, ela atrai naturalmente porque ela carrega presença e propósito. É basicamente isso. Pode subir, Alissa. Antes de multiplicar, permita-se florescer. Quando você vive o propósito com verdade, Deus vai trazer as mulheres certas até você. Não pela força, mas pelo seu brilho.
Quem vive o propósito transmite luz. E quem transmite luz atrai outras mulheres para o brilho, para o mesmo brilho. Pode subir, Alissa. E aqui eu já finalizei. Agora as outras meninas que vão entrar, agora a Alissa vai entrar. E eu quero deixar essa frase aqui para dar uma deixa aí para a Alissa entrar no dela. Então, eu queria finalizar falando para vocês, meninas, que vocês são únicas, cada uma carrega algo único dentro de si. Não se compare, mas pelo contrário, pegue como exemplo. Ano passado, eu lembro que eu falei para a Regina na convenção, eu vi aquelas 5 meninas lá com a plaquinha das que venderam mais no ano, e eu olhei para aquelas mulheres e eu falei assim para a Regina e para a Tássia, ano que vem eu estarei lá, porque aquelas meninas, para mim, elas são exemplo. Então, eu não quis ser igual a elas. Eu nem fui perguntar como é o seu método, como você vende. Não, eu almejei estar lá. E eu creio que esse ano eu vou estar lá, viu, Regina? Lá na plaquinha das 5 lá. Então, eu quis aquilo para a minha vida. Quando eu vi a Regina ganhando lá, não sei quantas bolsas por indicação, eu falei assim, não, ano que vem, esse ano, eu já vou começar a indicar. Porque eu quero viver esse propósito que essas meninas estão vivendo. Eu quero viver, eu quero sentir isso que essas meninas que estão indo lá na frente, elas sentem. Mas eu quis viver na minha essência, eu quis viver naquilo que eu sou, sem me comparar a ninguém. Então, não se compare, porque você não tem comparação, você é única. Deus, fala, né? A fórmula que Deus não se jogou fora. Não fez outra igual, não tem igual. Então, você é única, não se compare. Viva o teu propósito, e mulheres inspirarão através do seu propósito. Porque é isso que nós fazemos, inspiramos. Não nos comparamos, mas nós nos inspiramos. Uma líder que multiplica é aquela que entende que o propósito não é para ser guardado, é para ser compartilhado. Então, a líder, ela entende que ela não guarda para si tudo que ela sabe, mas ela compartilha aquilo que ela sabe. Alissa, meninas, obrigada, viu? Meninas, agora é comigo, né? Eu sou a Alissa, e vou continuar aqui, dando continuidade ao treinamento de nós 4. E eu gosto bastante dessa logo que a Ju usa, né? Que o sonho dela é realizar o nosso sonho. E é basicamente isso mesmo. A Ju, ela realizou o sonho dela de ser mãe, ela realizou vários milagres na vida dela, e ela está permitindo que nós realizamos os nossos sonhos e os nossos milagres nas nossas vidas. Liderança que multiplica. Como crescer sem medo e atrair novas mulheres para o propósito da Bela. E eu trouxe aqui, né, o provérbio 31, 26, que fala quando fala com sabedoria e ensina com amor. Quando a gente traz a nossa sabedoria e traz amor pelo que a gente faz, naturalmente as coisas acontecem, naturalmente Deus vai agindo. O meu sim na da Bela foi por conta dessa coisinha fofa aqui, que tá aqui no meu colo, né, nessa primeira foto, quando eu peguei minha maleta, e foi pela conexão que eu tive com a Ju, em poder ter mais tempo com minha filha. Eu trabalhava mais de 13 horas como farmacêutica, dentro de uma indústria farmacêutica. Talvez aqui algumas não sabem como que é a rotina. Dentro do ambiente, nós não sabemos se é sol, se é dia, se está chovendo, se não está. É tudo fechado, tudo branco. Então, é aquele ambiente apático, né? Na hora que a gente sai para fazer a refeição, que a gente enxerga a luz, enxerga como que está o dia. E quando a maternidade veio para mim, eu vi que estava me faltando luz, estava me faltando espaço, estava me faltando tempo para mim, para minha família. E eu até falo com algumas pessoas mais próximas, e agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Talvez se a Isis não tivesse vindo para minha vida, Deus não tivesse enviado ela, nem o meu casamento estaria sólido, porque eu e meu esposo já não estava se vendo, eu estava vivendo só para o propósito de trabalhar. Eu não estava tendo mais propósito de vida além do trabalho. E aí, como as coisas foram acontecendo? Em março, fiz o upgrade da minha maleta, minhas vendas aumentaram, isso em 3 meses, né, de vendas. E em março também, vivendo o propósito da Dabela, veio também a minha carreira executiva líder. Então, cai de encontro com aquele provérbio que eu coloquei lá em cima. Quando a gente faz com sabedoria, quando a gente entrega com amor,
Deus prospera, Deus vai fazendo acontecer. E crescer. Crescer sem medo de dividir. Eu gosto bastante desse termo porque a gente não precisa de ter medo de dividir. A gente não precisa de ter medo de indicar alguém. Seja uma amiga, seja uma irmã da igreja, que frequenta a mesma igreja, que está no mesmo ministério, que está no mesmo bairro, que está na mesma academia. Mulheres que encontram você e que têm o propósito de também viver junto com a Dabela, convida ela. Convida ela sem medo de pensar assim, eu vou estar convidando alguém que eu conheço e essa pessoa vai deixar de ser minha cliente? Pelo contrário. Realmente ela não vai comprar de você se ela virar uma empreendedora da Bela. Mas o ganho que você vai ter de ter ela junto com você no seu time, você pode ter certeza que vale mais do que o seu comissionamento de vendas que você tinha anteriormente com ela. Porque você compartilha, você aprende. É o que a Dani falou. Eu gosto muito dos nossos encontros, porque cada dia que alguém fala algo, eu aprendo um pouquinho. E eu compartilho também que eu gosto muito de falar que a gente aprende todos os dias. Eu falo que desde a hora que a gente põe o pé no chão, a gente acorda e cruza com a primeira pessoa, ou com a primeira conversa, com a primeira situação no WhatsApp, a gente aprende algo. Algo como ser como a pessoa fez, ou como não fazer o que ela fez. Porque pode ser que a gente está vendo que a pessoa está errando e fala assim, olha, essa escolha que ela está fazendo também não está sendo legal. Para abrir os nossos olhos, né? Não que a gente queira que o outro sofra para a gente não sofrer, mas dá para a gente aprender, tirar de lição, tirar de proveito. E tem gente que fala que não aprende nada o dia inteiro, né? Eu acho isso um absurdo. E aqui eu trouxe também, né, um trecho aqui de João 15, 12, que fala onde o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis. Por quê? Se a gente ama uma irmã, uma colega de trabalho que quer que ela prospera, não tem por que a gente ter medo de indicar. Indica com a confiança, indica que ela vai ter a sua amizade aqui dentro da Dabela, que você vai segurar na mão dela e vai caminhar juntas. O amor ao próximo é uma essência, né? É um dos mandamentos de Jesus para a gente. E crescer sem medo de dividir. Eu gosto bastante, eu trouxe até o mesmo slide da apresentação de modelo de negócio, porque aqui falam vários trechos do que a gente vive no dia a dia da Dabela. E para quem é daqui de Ribeirão e tem a oportunidade de vir no showroom, tá em quadro, atrás da mesinha onde a Bárbara fica, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. E olha a nossa missão, o quanto é linda e o quanto se faz presente, e a gente vive isso. Empoderar mulheres a realizarem seus sonhos através da beleza e da fé, oferecendo semijoias exclusivas e de alta qualidade, com um compromisso de suporte contínuo e crescimento pessoal. Quer missão maior do que a gente está fazendo aqui toda segunda-feira às 20 horas? Quer testemunho maior para você convidar uma colega sua e falar assim, segunda-feira que vem, agenda aí, às 20 horas, as meninas vão estar com algum treinamento, cada semana é um tema, né, que a Ju traz para a gente. E a gente está aqui com um crescimento pessoal, profissional, espiritual, segurando uma nas mãos das outras. Visão. Ser referência global, se Deus quiser, com semijoias com propósito. Reconhecida por transformar vidas e criar oportunidades de sucesso para mulheres no mundo todo. Gente, eu queria que toda mulher tivesse a oportunidade de voltar a sentir o brilho nos olhos, como eu me senti. Depois de tantos anos na correria, que eu escovava os dentes com o celular já vibra ali na hora, porque eu tinha tempo, aí quando a Isis nasceu, eu tinha o TT que tinha que dar, às vezes eu saía escovando os dentes com ela, dando TT, era uma correria. Eu queria que toda mulher pudesse ter esse novo propósito, depois dela colocar e dela se olhar e dela se amar. E isso é possível. A gente consegue fazer o nosso tempo, o nosso horário e ainda ganhar renda extra falando da palavra. Que é coisa mais abençoada do que isso. E a outra parte aqui de valores, que os nossos valores são fé e superação. Que é superação maior do que a Ju entregar a vida dela nas mãos do Senhor para ela receber os 2 milagres, o Davi e a Isabela? Não precisa falar mais nada, né? A superação que
moveu até a boca e a palavra dos médicos que davam ela como infértil. Empoderamento feminino, sim, nós empoderamos, nós ficamos mais fortes, nós nos unimos, nós nos ajudamos. Temos qualidade, temos exclusividade. Temos parceria e temos suporte, temos integridade, confiança e inovação. Então, gente, na hora que você for falar para alguma mulher, para convidar ela, lembra desse slide. Tira uma foto, se alguém depois quiser, eu mando, a gente vai mandar esse material lá no nosso grupo, mas salva. Ai, não sei o que eu falo da Bela, estou em dúvida. Pega uma colinha. Inclusive, eu até perguntei para algumas pessoas, e eu vou usar uma colinha, sobre o que era liderança e liderar para pessoas que são do meu time. Olha o que eles me responderam, o que elas me responderam. Que liderança é influenciar. Liderança é ser como Jesus foi. A capacidade de liderança determina o nível de eficácia de uma pessoa. Mais que recursos, talentos, dinheiro ou influência. A liderança é o que faz a diferença, pois ela vem para causar um impacto real. Deus é o líder supremo. E é engraçado, quando eu mandei para as pessoas me mandarem o que achavam, o que era líder, com uma palavra ou com uma frase, eu agora mesmo fui surpreendida com um trechinho aqui que eles me mandaram e eu salvei aqui para falar para vocês. O quão a gente, aqui que estamos líderes hoje na Dabela, influenciamos vocês. E mesmo vocês que ainda não têm um papel de liderança, vocês estão influenciando as pessoas. Você pode ter certeza que alguém olha em você e fala, nossa, eu gostaria de ser como a Adriana Torres, eu gostaria de ser como a Daniela Aguiar. Por alguma atitude, por alguma ação que nós tivemos, alguém nos espelha. E o próximo slide é sobre indicar e multiplicar é sinal de liderança madura e não de perda. Então, a mulher que ela tem a maturidade e ela está preparada, ela não tem medo de indicar. E meninas, talvez algumas de vocês podem pensar assim, mas eu não quero ser líder. Eu quero fazer a indicação, mas eu não quero ter esse papel de liderança. Tá tudo bem também. Tem pessoas que não têm a disponibilidade, o tempo, porque realmente é árduo. Essa semana passada, na sexta-feira, a gente teve um treinamento para as meninas que demonstraram o interesse em ser líderes, e nós falamos que é árduo, requer atenção, requer cuidado, porque a gente está cuidando do outro. A gente está inspirando, mas a gente tem que dar direcionamento, a gente tem que dar suporte. E não é todo mundo que está disposto, e está tudo bem. Mas indicar alguém para trabalhar no propósito e viver o propósito como você, gente, é nosso maior ponto de maturidade. É prazeroso quando vê que uma mulher está realizando assim como nós tivemos a oportunidade de estar realizando. E aí eu trouxe aqui, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. De João 15:13. João é fantástico, né? Eu adoro o livro de João. Que mostra que Jesus nos ensina o valor do sacrifício e da lealdade na amizade. Quando você ajuda outra mulher a crescer, você também cresce. E é possível você crescer dentro da Dabela, né? Com os nossos incentivos, as nossas campanhas, os nossos prêmios, mas também na vida. Isso faz bem, amar o próximo, prosperar para o próximo, isso é maravilhoso, é gratificante. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. De Eclesiastes 4:10. Olha que lindo, um lembrete poderoso do apoio mútuo entre amigos. Que na hora das dificuldades, nós, independente de sermos líderes ou não, nós temos que estar ali apoiando uma outra. Várias vezes eu peço suporte aí para as amigas, às vezes para as pessoas que estão mais próximas ou que estão conversando ali no dia a dia, porque tem dia que você não está bem. Semana passada eu compartilhei com a Madalena, fiquei mal aí, deu uma virose em mim. Falei, olha, estou meio que para baixo, mas eu vou me levantar. Me ajuda aí. E é assim, um apoia o outro. E bora multiplicar o propósito, que também é um grande slide lá da nossa apresentação, que nós aqui dentro da Bela temos o poder de indicar e ganhar. Então, nós temos campanha de premiação. Então,
você não vai ter apenas uma pessoa no seu time, você vai conseguir prosperar na vida dela, você vai ganhar prêmios e também ter bônus de liderança. Então, a Ju, ela quer sim prosperar na nossa vida. Basta nós estarmos abertas aos desafios. E eu vou falar, são desafios mesmo, não são um mar de flores, né? Tem dia que eu mando mensagem para a Bárbara e falo, Bárbara, me ajuda aí, tá acontecendo isso, isso e isso, o que dá para a gente fazer? Vamos socorrendo uma a outra. Liderar é inspirar outras mulheres a brilharem também. O brilho de uma nunca apaga o da outra. Essa foto aqui, para mim, é algo que eu quero atualizar, se Deus quiser, né? Tem menos de 20 dias. Nos próximos dias, eu quero estar com o meu rostinho aqui. Essa foto é da convenção, para quem não conhece essa foto, é da convenção de 2024. Eu entrei um pouquinho depois da convenção. Eu conheci a Dabela na convenção, através das redes sociais. E nós que estamos aqui, vamos aumentar essa foto. Porque cada mulher que está entrando jamais anula o brilho da outra. Cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um dom, cada uma tem um dom especial que Deus envia para a gente. E também uma frase aqui da Ju, que é uma grande inspiração, além de vocês também, que fala que sozinha a gente caminha 10 quilômetros por hora. E que juntas, na verdade, eu acho que a gente não caminha a 100 quilômetros por hora, a gente passa. Eu brinco que tem que colocar até um radar aí para segurar essa mulherada, que essa mulherada vem que vem. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. É sobre vocês terem confiança em vocês, confiança em poder falar do que vocês vivem, dos milagres, dos propósitos que vocês têm no dia a dia de vocês, do que faz vocês brilharem e estar na Dabela, e fazer com que convide outras mulheres a também viverem esse propósito. Tá bom? Vou passar agora a palavra para a Grazi. E a Grazi, gente, é uma indicada minha. A Grazi, ela foi uma indicação minha. Eu conheci ela lá em Jaboticabal. Fizemos uma amizade. E quando a Ju me pediu o nome de alguém, na hora eu fui repaginando e lembrando, pedindo para Deus, Deus, me abençoe o nome de mulheres. E a Grazi foi uma delas. E hoje a Grazi está aqui, está arrasando com o seu time. E também é uma líder. Se eu tivesse esse pensamento de, nossa, não posso indicar, não vou fazer, não vou prosperar, talvez não teria chegado até a Grazi esse convite. E eu não pensei duas vezes, eu não penso, gente. Uma coisa que eu faço muito é orar e pedir para Deus discernimento de qual mulher eu vou convidar. E geralmente Deus toca no meu coração e convida aquela que já passou em algum momento da minha vida e que está precisando de uma renda extra. Grazi. Oi. Você, minha amiga. Obrigada. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Bom, obrigada, Alissa, aí, por essa oportunidade, por tudo que você e a Dani compartilharam até aqui. Meninas, tudo que cada uma das meninas trouxeram aqui para nós, né, e trazem em cada um dos treinamentos, é muito verdade. Realmente, eu conheci a Alissa, né, numa parceria que eu estava fazendo. Ela estava com a nenezinha, estava de nenê ainda. E mal sabia eu que, né, eu fui apresentar uma oportunidade para ela. Alguns meses depois, ela veio me apresentar a oportunidade da Dabela. Então, o que alcançou a Alissa, me alcançou as meninas do meu time. E hoje nós viemos compartilhar com vocês. E antes de começar, antes de falar sobre mim, eu trago para você uma reflexão, essa pergunta. Você já precisou de sombra e alimento fresco? Oi, eu sou a Graziele Oliveira, eu tenho 37 anos, eu sou casada com o Juan Diego, que tem a mesma idade que eu, tá? Sou mãe do Felipe e do Benjamin. Sou nutricionista de formação, até hoje eu atuo ainda, quando eu falo que eu vou desistir, aparece alguém me procurando e eu continuo. Falo, ai, Senhor, estou aqui, né? Estou atendendo ainda. Comecei a empreender com a chegada do meu segundo filho, Benjamin. Ele nasceu dia 20 de janeiro de 2020. E 2 meses depois estourou a pandemia. Então eu falo que todo o meu caminho, o Senhor, ele foi traçando de um jeito que eu não entendia,
mas eu agradeci ao Senhor por cada livramento que Ele me deu. O Benjamin, ele foi um livramento, né, da pandemia. Eu falo, ele não foi um filho planejado, mas ele foi desejado. E principalmente ele já estava nos planos do Senhor. E quando ele veio, ele me tirou de onde eu estava. Eu já tinha o desejo de sair. Eu era concursada, era nutricionista da merenda escolar da prefeitura. Eu já tinha desejo de sair de lá. Quando Deus mandou o Benjamin, eu falei, é agora. É agora. Porque, gente, eu não sei se todas vocês têm filhos, mas uma das coisas que a gente deseja muito quando a gente vira mãe é ficar com os nossos filhos, é ficar em casa. Eu, pelo menos, esse era o meu desejo. Eu não tinha desejo de voltar a trabalhar mais, não. Eu queria ficar em casa, cuidando deles. Então, eu comecei a empreender para poder ter mais tempo com os meus filhos. E nessa jornada empreendedora, então, eu conheci a Alissa e ela me apresentou essa oportunidade da Bela. Pode ir. Então, essa é a minha família, né? Meu marido, o Juan Diego, o Felipe e o Benjamin. E eu quero trazer uma reflexão para vocês também, gente, no seguinte, de que a Bíblia, ela nos compara a árvores. Nós somos árvores. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 17 ao 20, diz o seguinte: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pode trocar aí, Alice. E aí, gente, para que serve uma árvore? Você já pensou? Se você já leu a Bíblia ou já ouviu algumas palavras, você pode ver que aparecem muitas palavras que nos comparam a árvores. Por quê? A árvore, ela serve para quê? Nada mais, nada menos do que para dar sombra e alimento. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca, ela fala do que está cheio o seu coração. Então, como nós somos árvores, gente, quando você está triste, Alissa, você não busca refúgio em alguém? Pede uma oração, busca um abraço. E a Bíblia fala, em todo tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, é nesse momento que a gente oferece sombra, aconchego e alimento, porque às vezes a gente está na caminhada, está naquela jornada triste, que está pesada, e você só precisa de uma palavra, e aquela palavra alimenta a sua alma, alimenta o seu coração, fortalece as suas emoções. Por isso que nós precisamos uns dos outros. É como a Alissa falou, cada um de nós é diferente. Eu tenho alguns dons que Deus plantou em mim, a Alissa tem dons que Deus plantou nela, a Ju tem dons que Deus plantou nela, a Dani também, cada uma de nós. E quando a gente está junto, a gente vai lá e pega o fruto que essa árvore está dando. Como a Dani falou, eu me inspiro na Grazi, eu também me inspiro nela. Então tem um fruto que está aqui que só eu dou, mas ela vem aqui e pega desse fruto. E tem frutos que só estão nela, só estão na lista, eu vou lá e pego do fruto delas também. E a gente vai se alimentando e vai transbordando, porque aqui a intenção não é a gente encher só a nossa barriga. Tem gente aí precisando comer também, sentindo fome, com sede, e a gente vai lá alimentar. Pode trocar, Alice. E por que nós estamos hoje trazendo essa oportunidade para vocês? Por que você deve pensar em se tornar uma líder da Bela? Primeiro, para transbordar e compartilhar a prosperidade, aquilo que Deus plantou em você. Tem até uma frase que a Ju falou e eu guardei. Vamos compartilhar prosperidade para não precisar dividir a pobreza. Não é, gente? Não é melhor compartilhar prosperidade do que dividir pobreza?
Com certeza, é melhor compartilhar. Então, não guarde só para você aquilo que você tem. Se a Alissa não tivesse me apresentado a oportunidade da Bela, nunca que eu venderia semijoias, nunca que eu conheceria essa oportunidade, porque eu nunca tinha ido atrás de vender semijoia. Eu empreendia em outro ramo, em outro setor, e eu já estava até meio desanimada quando a Alissa veio falar comigo. Eu falei, já estou desanimada, sabe? Eu já tinha tido algumas frustrações, e a Alissa falou, não, Grazi, mas vai ser bom, vem e tal. Eu falei, mas eu nunca vendi semijoias, eu nem uso tanta semijoia, não sei se eu vou saber vender. A Alissa falou, não, a gente tem treinamento, tem suporte financeiro. Falei, eu vou tentar, né? Eu aceitei o desafio com medo, né? Porque depois de empreender e eu falo ter frustrações, a gente vai ficando com aquele medo de falar, será que agora vai? A gente vai desanimando, mas não. E quando a Alissa me chamou, eu pedi para o Senhor, eu orei, eu falei, Senhor, eu não costumo perder assim, oportunidades. Toda oportunidade que bate na minha porta, eu aceito. Porque Deus é que sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Ele já me viu no futuro. Então, ela me apresentou a oportunidade, eu orei, eu pedi ao Senhor que eu queria que fosse algo leve. Eu não queria que fosse algo pesado, que me trouxesse danos, não. Eu queria que fosse algo leve. E é interessante que no primeiro mês que eu entrei na Dabela, já teve pessoas que veio me pedir para vender semijoia. Gente, eu não tinha oferecido para ninguém. Eu comecei a postar as joias no meu status, e aí veio duas empreendedoras que me perguntaram, Grazi, eu posso vender também? Eu falei, ué, pode? Eu falei, o que é bom para mim, eu também compartilho com vocês. E aí as minhas duas primeiras empreendedoras, elas vieram por pedido, elas vieram pedir para vender. E uma delas não está mais hoje com a gente aqui na oportunidade, mas uma ainda está, né? A Alessandra continua firme e forte. Mas foi assim, elas que me pediram a oportunidade. E aí uma outra coisa que você deve pensar também, por que se tornar uma líder da Bela? Para construir uma renda passiva. Gente, se vocês nunca ouviram falar sobre renda ativa e passiva, a renda ativa é aquela que você corre atrás, você faz acontecer e o dinheiro vem. A renda passiva é aquela que, mesmo que você não esteja fazendo nada, ela está vindo, ou esteja fazendo bem pouco, né? Ela está vindo, ela não depende apenas do seu trabalho. Então, tornar-se uma líder é construir uma renda passiva. Enquanto você está trabalhando, está vendendo, com a habilidade que você desenvolveu em vendas, com tudo que você sabe fazer, você só vai compartilhar com a sua equipe o que você fez, o que está dando certo para você. Eu vendo 3 mil reais, 8 mil reais, que nem a Dani, quando ela veio compartilhar com a gente na mentoria. Que ela vendia 8 mil reais. Imagina, gente, aquilo lá para mim, eu falei, uau, que mulher maravilhosa. Eu tava vendendo 1.000 reais e tava achando o máximo. A hora que ela veio, ela falou, Grazi, eu vendo 8. Eu falei, uau, mas é possível? Falei, então eu quero. Como ela falou, se ela consegue, eu também consigo. E eu falei, eu quero, ainda não cheguei nos 8, mas se Deus quiser, vai chegar. Mas eu aumentei as minhas vendas. Eu vendia 1.000, passei a vender 3. Então, assim, já mexeu algo em mim ali. Eu vi que era possível. Eu tirei aquela mentalidade de que, será que o pessoal usa semijoia? Gente, eu me surpreendi. Quando eu comecei a vender 400, 500, 600, 700 reais de semijoia, eu falei, gente, coisa linda. Porque às vezes a gente vai vender e a gente olha para o cliente e a gente tem que tirar isso da mente, tá? De olhar para o cliente com o nosso bolso. Se você não compraria 700 reais de semijoia, tem gente que compra até 1.000, 1.500 e paga à vista, passa cartão, não é fiado não, tá? Então, se você não compra, tira essa mentalidade da sua cabeça. Oferece mesmo assim. Ou se a pessoa vai comprar ou não, ela que sabe do bolso dela, tá? Você vai ver que quando você começa a oferecer, as pessoas vão comprando e vai se tornando natural. Então, construir essa renda passiva, na hora que você constrói uma equipe, você compartilha o seu conhecimento, elas começam a vender como você vende. E você é abençoada com as suas vendas e elas também começam a abençoar a casa delas com as vendas delas. E, naturalmente, tudo que a gente dá volta para a gente com intensidade, né? Como a Bíblia fala,
Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida vos darão. Então, se você deu, naturalmente vai voltar. É um plantio, gente. É o ato de você plantar e colher, tá? Volta para você. Então, é isso que você vai construir com a Dabella, uma renda passiva. Constrói seu time, compartilha a oportunidade, porque tem mulheres que precisam de uma renda extra, tem mulheres que precisam de uma renda principal, tem mulheres que precisam sair do emprego, querem sair como eu queria, né? Na época eu já tinha saído, mas que precisavam de uma renda para poder não voltar a trabalhar para os outros. Hoje eu não tenho essa mentalidade de querer voltar em serviço registrado. Gente, eu não consigo ficar no lugar. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, eu preciso sair, eu preciso estar em movimento, mas essa é a minha mentalidade. Então, eu queria continuar sendo empreendedora e eu precisava, então, dessa oportunidade que a Alissa me apresentou. E hoje ela faz parte da minha vida, meu marido também, ele já abraçou a causa, digamos assim. Ele vende no trabalho dele, lá tem 200 homens que trabalham com ele. Eu já falei para ele que se ele deixar eu entrar lá, eu vendo para esses 200 homens. Mas ele vende para o pessoal lá que trabalha com ele, tem as meninas que trabalham no RH. Então ele já vende, me ajuda a vender também. E a renda é para nossa casa, né? E eu quero trazer aí para vocês também uma dica de leitura. Quem não tem tempo de ler, ouça um audiobook, tem no YouTube o audiobook desse livro que fala O Negócio do Século XXI. É do Robert Kiyosaki, o autor. E ele é o mesmo autor do livro Pai Rico e Pai Pobre. E ele traz a mentalidade do trabalho agora no século XXI. Gente, CLT, vocês estão vendo que tá difícil encontrar gente que queira trabalhar de carteira registrada. Todo mundo quer ser empreendedor, quer cuidar do seu próprio nariz, quer ter liberdade de tempo com a família. Por isso que depois que surgiu o Tigrinho, surgiu esses jogos de azar, as pessoas perderam a vontade, parece que perdeu a vontade meio que de trabalhar, né? Algumas foram empreender, como eu, por causa dos filhos, para ficar perto dos filhos. Outros foram empreender para ter liberdade, porque não queriam ter mais patrão. Outros foram empreender porque queriam ter a liberdade de ganhar mais, né? Ter uma renda maior do que só aquela do salário fixo. Então, nesse livro fala sobre isso, o negócio do século XXI. E quando você começa a entender que empreender faz parte desse nosso modelo, né? Novo modelo de negócio, de trabalho, você entende que o negócio do século XXI é você trabalhar, mas não só para você. É você construir uma rede. É como uma árvore mesmo, cheia de ramos. É você, mas tem vários ramos, vários galhos, e aí você vai construindo esses ramos e monta e constrói, né, essa árvore, que vai dar sombra e alimento para as pessoas que precisam. E naturalmente vai construindo uma renda passiva. Então você constrói sua renda passiva, mas como você ergueu aí um galho que tem ramos, essa pessoa também vai construir a renda passiva, e aí vai, então todo mundo vai sendo abençoado, vai construindo e essa rede vai crescendo, vai aumentando, e a gente vai fazendo da Dabella uma empresa aí multinacional, se Deus quiser, ela ainda é nacional, mas ela chegará ao status de multinacional. E então aproveita, gente, é como a minha mãe fala, quem acorda cedo bebe água limpa, tá? Então, a Dabella está no início, faz 2 anos que está aí, está com crescimento exponencial. Tem mais de 200 empreendedoras e está engateando por um crescimento cada vez maior. Pega agora, no início, já começa também a oferecer oportunidade. E como a Dani falou, Grazi, mas eu não sei liderar. Gente, se você não sabe liderar, você vai aprender. A gente tem o curso de liderança. Mas o líder, ele lidera pelo exemplo. Então, aquilo que você faz, as suas lideradas vão querer fazer, tá? É só você compartilhar a oportunidade. Pergunta para um parente, para o primo, sei lá, para a prima, um amigo da prima, se tem interesse em empreender. Peça indicação, e a Dabella esse mês está com a promoção do Indique e Ganhe. Fala, olha, fulana, você quer ganhar semijoias, R$50 de semijoias? Eu quero, o que eu tenho que fazer? Me indica 5 pessoas. Você vai ganhar R$250 de semijoias só esse mês. Olha que delícia! Vai passar o fim de ano cheio de joia,
entendeu? Então, lança isso aí, gente, vocês vão ver que o resultado ele virá, tá? Mas tem que abrir a boca, tem que compartilhar. E além de ser líder, você ter toda essa construção de renda passiva, né? Poder transbordar aquilo que tem em você, né? O tesouro, o bom tesouro que Deus plantou em você. Você vai ter mais tempo com a tua família e vai poder ganhar benefícios exclusivos, tá? Então a Ju tá sempre lançando campanhas aí que a gente ganha várias coisas. Eu já ganhei óculos, já ganhei tanta coisa, já ganhei bolsa, já ganhei semijoias, enfim, a gente vai ganhando. Eu, graças a Deus, eu falo que as minhas semijoias são todas da Bela. Da Bela está me vestindo, que é óculos de sol, semijoia, aliança, viu? A minha aliança de ouro eu perdi. Depois que eu tive o Benjamin, eu emagreci demais. E eu acabei perdendo a de ouro. Então eu falei, eu vou comprar da Bela. E comprei a aliança da Bela. O relógio, gente, olha aqui. Se eu não ganhasse da Bela, eu não ia comprar. Eu ganhei o relógio da Bela. Então, assim, são benefícios exclusivos que a gente vai ganhando também como líder, né? E como empreendedora da Bela. Alissa, pode mudar. E aí, de repente, você fala, Grazi, mas deixa eu só te perguntar por curiosidade, quanto pode ganhar uma líder da Bela? Bom, uma líder, gente, desenvolvendo o seu time, a sua equipe, você pode ganhar por liderar de 5% a 15% conforme produção da equipe, tá? De comissão. E além disso, além da comissão da equipe, você ganha também sobre as suas vendas. Então, você vai ganhar 2 vezes. Você vendeu, você vai ganhar, é a renda ativa. A sua equipe, você está treinando e está ajudando elas a se desenvolverem, você também vai ganhar de 5% a 15% de comissão. Tem alguns requisitos, tá? Quem se tornar líder vai ficar sabendo depois que eu não vou passar tudo. Fica um gostinho de quero mais para vocês perguntarem e irem atrás das líderes de vocês. Mas existem uns pré-requisitos para você começar a ganhar essa comissão, mas é totalmente possível, é muito fácil, tá? Você já começar a ganhar de 5% a 15% de comissão sobre as suas lideradas aí, sobre o valor todo da equipe, tá? Que como vocês são um time, você vai construir um time, então vocês vão ter aí uma meta a alcançar, alcançou essa meta que é muito fácil, tá? Vocês vão começar a ganhar essa comissão, que faz a diferença, viu, gente? E eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês também. E aí, gente, todas podem se tornar líderes. Não existe um perfil. Ah, eu sou quietinha, não vou saber ser líder. Você vai liderar com amor, do seu jeitinho. Ah, e tem aquela que é mais falante, mais comunicativa. Ela também vai liderar com o perfil dela. Tem aquela que é mais analista, né? Que analisa mais as coisas. Gente, cada uma vai liderar de um jeito. Tá? Não existe um perfil que fala que esse aqui é o campeão, esse é o que dá certo. Não, a Dani lidera com amor, com paciência, com carinho. Eu já não lidero como ela, mas eu lidero do meu jeito, mas lidero, estou liderando aqui. E a Alissa também tem todo um cuidado, uma atenção, ela é mais analista, né? Ela vê mais as coisas. Eu já sou mais assim, eu tenho velocidade, eu sou mais na velocidade, eu sou rápida, eu vou, vem comigo, corre aqui que eu tô correndo, eu sou assim, sabe? Corre comigo no caminho, vamos correr junto. Já a Dani já é mais calma, tranquila, amorosa. Então, gente, cada uma de nós tem um perfil, e com cada um desses perfis a gente lidera. Tá? É possível todas liderarem, tá? Eu quero que vocês plantem esse desejo no coração de vocês, porque do jeito que vocês são, é a maneira como vocês vão liderar e vocês vão influenciar pessoas pelo caminho, tá? Não pensa que o jeito que você vai trazer pessoas para o seu time do jeito que você é. Vai trazer pessoas parecidas para o seu time. Eu, do meu jeito, eu trago pessoas parecidas comigo para o meu time, porque elas acabam se conectando. E assim é por diante, tá? Assim por diante. Quanto maior o seu time, maior o comissionamento. Então, quer ganhar bastante? Quer ganhar... Então, compartilhe a oportunidade com o maior número de pessoas possível. Torne-se líder, gente. A gente está em outubro, hoje é dia 27. Torne-se líder. Ainda este mês de outubro, no máximo aí até 10 de novembro. Coloque essa meta
para você se tornar líder, tá? E se você não quer se tornar líder, fala, não, Grazi, não quero ter trabalho, não vou ajudar ninguém, não, mas eu tenho pessoas que gostariam, que já me perguntaram, que gostariam de entrar na Anabela, e eu quero compartilhar. Então, compartilha conosco, as líderes, tá? Se você está no meu time, compartilha comigo. Se você não quer entrar como líder, tá no time da Dani, compartilha com a Dani. Tá no time da Regina, compartilha com a Regina. Tá no time de cada uma da Alissa, compartilha com a Alissa. Se você não quer liderar, tá? Indica as suas indicadas para nós, que nós vamos liderar elas. E você vai ganhar o brinde de indicação, tá? O brinde de indicação da Bela, que é semijoias. Então, a tua indicada entrando, você ganha um prêmio aí de semijoias também. Então, vale a pena, você não vai perder. Não quer liderar, tudo bem. Passa pra gente que a gente lidera. Mas você vai ganhar por ter indicado também semijoias. Isso que é bacana, tá? Tem mais aí, Alissa? Bom, gente, liderar com propósito é praticar um dos mandamentos mais importantes da Bíblia, que é o amor ao próximo. A Bíblia fala, né? O Senhor, ele nos deixou esse mandamento: amar ao próximo como a nós mesmos. Poxa, eu gostei dessa oportunidade, eu gostei que a Alissa compartilhou comigo, eu também vou compartilhar com o vizinho. Gente, eu chamo todo mundo, viu? Por onde eu passo, eu chamo o vizinho, eu chamo o cliente, eu já chamei uns par de cliente meu para entrar. E como a Alissa falou, mas você vai perder cliente, Deus manda mais, Deus renova, entendeu? Quando a gente dá, gente, vem para nós em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu não preciso ficar pensando que eu vou perder uma cliente. Não, eu perdi uma cliente, Deus vai mandar 2, 3. É assim que eu penso, tá? Então, seja generosa. A prosperidade, tá? Ela está na generosidade. Seja generosa, que você vai prosperar. E eu quero compartilhar com vocês uma música para a gente encerrar aqui. Eu vou passar para a Regina. Rapidinho, Rê. Não, idade, espera aí. Deixa eu... pior que meu marido pôs a senha aqui, eu esqueci da senha. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar pelo celular. Uma canção que eu acho linda. Ô, Grazi, a Lauana pediu para você repetir sobre os prêmios de Indique e Ganhe. Mas, Lauana, é mais ou menos assim, cada mês a Ju, ela desenha uma premiação de Indique e Ganhe. Esse mês, a campanha que está sendo é em voucher de semijoias, mas já teve óculos, já teve bolsa da Dabela, já teve fone de ouvido. Deixa eu tentar lembrar o que eu já ganhei. Óculos eu já ganhei um tanto. Mas cada mês é uma campanha. A Grazi vai finalizar aí para você e explicar para você, tá? Tá. Peraí, eu vou tentar. Ô, Alissa, vê se vai tocar a música aí para vocês. Eu vou tentar ligar pelo celular, não sei se vai. Peraí. Vê aí, ó. Sai aí. Ainda não, Grazi. Tá tocando? Tá tocando. Não tá vindo. Eu esqueci a senha do computador do meu marido. Escreve aí para mim, Rosa de Saron, Mire as Estrelas. Você consegue colocar aí para mim, para tocar daí? Eu acho que sim, peraí. Então põe aí, porque eu acho que aqui não vai sair por causa do microfone, né? Eu esqueci a senha do notebook. Repete para mim, fazendo favor. Mire as estrelas? Mire as Estrelas, da Rosa de Saron. Tá. Tá carregando aqui. Aí, gente, a Alissa vai ligar essa canção. Eu quero que vocês escutem com atenção. Essa música, ela faz parte da minha vida. E quando eu penso em desistir, eu escuto ela. Porque ela me dá um gás, ela me dá uma força. E eu quero que vocês também sintam essa energia positiva aí, tá? Pode colocar, Alissa. Olha se vocês estão escutando, fazendo favor. Não. Tá no computador? Alissa, Tá compartilha a tela do YouTube. Tá. Desculpa. Aí dá para ver o vídeo, dá para ver tudo, tá? Perfeito. É verdade. Faz tempo que a gente não dá treinamento, a gente até esquece.
E às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça, por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Muitos medos vão tentar te segurar. Muitas vozes vão dizer que não vai dar. Sempre persista, não importa o que vão dizer. Só nunca desista do sonho que existe em você. E então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Vença seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes que gritam pra você parar. Não há nessa vida algo que não se possa alcançar. Você só precisa ir buscar e encontrar na persistência seu valor. E apesar do seu cansaço, sua dor, nunca se Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Vença seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes que gritam pra você parar. Não há nessa vida algo que não se possa alcançar. Você só precisa ir buscar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, gente, então, mire as estrelas, tá? O céu é o limite. Acredite aí no seu potencial. Cada uma de vocês pode. E aqui só se vive uma vez. Então, vamos quebrar, vamos estourar esse sistema. Dá o seu melhor, tá? E compartilhe essa oportunidade com outras pessoas. Eu vou passar para a Regina. Seja bem-vinda, Rê. Toma, toma posse aí, traz o que você tem de melhor para nós. Amém. Boa noite, filhas amadas do Senhor. Eu gostaria de que você que está aí nessa noite pudesse abrir o seu microfone, pudesse declarar comigo que eu sou filha amada do Senhor. Repete comigo.
Eu sou filha amada Amada do do Senhor. Isso aí. Bom, gente, para mim é um prazer poder estar com vocês, né? E falar, né, do propósito da Dabela é tremendo, né, sobre a minha vida. E por que que eu falei, né? Vamos começar que nós somos filha amada do Senhor. Gente, tem dias que a gente não tem dia fácil e hoje foi um dia deles para mim. Pensa num dia que estava na faculdade, a minha amiga de sessão, mãe dela faleceu na hora, você tem que segurar as pontas, você chega em casa, uma turbulência, você perde slide, você perde tudo, mas Deus está no controle de tudo. E pensa, eu nem vi os slides das meninas. Eu falei, não tem slide. Meu marido improvisou um negócio aí rapidinho aí, mas não tem slide, mas tem o mover do Senhor. E todos os slides têm a ver com o que eu vou falar. É incrível como que Deus faz, né? E só que Deus falou comigo uma coisa: cuidado com as distrações, elas roubam o seu propósito. Então, algo forte, né, para a gente falar hoje. A gente tomar cuidado com as distrações, né? Mas eu vou me apresentar, né? Eu sou Regina Carvalho, eu sou cristã, eu sou casada, sou mãe do Samuel e do Felipe, eu sou psicóloga em formação, me formo ano que vem, eu sou conselheira de casais e empreendedora e líder executiva da Bela, né? Tem 2 anos, né? O Senhor me presenteou com essa oportunidade, né? Eu estava na manicure fazendo unha e eu conheci a cunhada da Ju, né? A Vanessa. E através dela eu pude conhecer a Ju e entrei para a Dabela, né? Já empreendedora, né? Já com semi-joias. Hoje já vai fazer 4 anos que eu estou empreendendo, né? E tem 2 anos que eu estou na Dabela. E quando eu entrei para a Dabela, eu estava clamando, eu vou deixar uma palavra para vocês, lá em Salmo 3:4, né, que diz: clamei ao Senhor com minha voz, e ele ouviu do seu santo monte, né? E eu estava clamando ao Senhor um empreendimento que eu pudesse realmente unir propósitos, né? Que já tinha feito vários conexões de pessoas e não estava dando muito certo. Mas a gente ora, né, e o Senhor responde. E nisso tudo, né, eu comecei minha carreira na Isabela, né, não conheci tanto profundamente no início, mas comecei a caminhar. E fui encontrando pessoas maravilhosas, né, e hoje, né, eu sou o líder, minha equipe tem 10 integrantes, né? Não falo que nós somos um grupo perfeito ainda, temos muitas coisas para ajustar, né? Mas eu temos um propósito, né? E esse propósito realmente é agrupar, junto com a Dabela, tudo que cada uma carrega, né? Eu, por exemplo, eu tenho umas experiências para contar desses tempos agora, depois que eu voltei da Expo, né? A minha meta é, né, como que fala, trazer mais mulheres para o meu grupo que estejam no mesmo propósito, mesma sintonia, né? E eu tenho orado ao Senhor. E onde eu estava indo, eu falei, Senhor, eu preciso recrutar mais mulheres que estão precisando de algo especial do Senhor, porque na feira a gente aprendeu muito sobre essas peças maravilhosas, histórias, né? Então, eu estava num estágio e, de repente, eu conversando com uma das integrantes do meu grupo, ia contando a história
das peças, tal, conversando com ela, e de repente ela vira para mim e fala: você é resposta de oração. Isso para mim foi tremendo, porque de oração Deus está no controle, porque também é resposta da minha oração. E a história dela tem a ver com essa daqui: ora, espere e confie. E naquele dia eu orei com ela, Deus assim, fez um transbordar naquele lugar. E, tipo assim, gente, eu nunca imaginava que ali naquele trabalho que eu estava fazendo, eu ia conhecer uma pessoa e que eu ia recrutar ela para o meu time, né? E que Deus está vendo a obra dele na vida dela de uma forma tão tremenda que ela vai para a convenção comigo, gente. Olha que bênção, né? Mas o que eu tenho para dizer? Deus, ele não vai te colocar em lugares que você não foi colocado para estar, né? E, assim, para mim hoje ser uma das líderes da Gabela é algo assim extraordinário, porque eu sei o quanto eu posso levar o propósito maior, o que eu posso levar para as pessoas. As joias com propósito hoje têm me levado a encontrar pessoas que estão sedentas, pessoas que estão precisando ser acolhidas, né? E eu vou contar mais uma história que aconteceu esses dias, só para te incentivar também a ser líder, porque não é só por ganhar alguma gratificação, mas eu vou te incentivar a ser líder de uma forma que você vai ganhar pessoas, tanto para o Senhor, como para melhorar a situação dela, na casa dela, na família dela, na vida financeira, né? E eu vou contar uma. Essa semana eu estava aqui em casa, semana passada, na segunda-feira, estava estudando para uma prova. E o que aconteceu? Uma amiga me chamou: Regina, vamos para uma reunião de empreendedoras? Aqui em Brasília tem muitas, e eu sempre vou. Aí eu falei: amiga, estou estudando, não vou poder ir. Ok, desliguei. Só que lá no meu coração, algo gritava mais alto. E aí eu falei: ok, eu vou falar que eu vou, porque eu senti de Deus de ir. Cheguei num lugar, eu não entendia nada, o que eu estou fazendo aqui? Né? Nós tivemos o nosso momento de confraternização, e aí estávamos lá, e nesse momento, eles me perguntaram: o que você faz? Aí eu falei: eu sou empreendedora, trabalho com joias com propósitos, falei: sou conselheira de casais, e ok, me apresentei, tudo certinho, e passado o tempo, final, uma pessoa me procurou e queria saber as histórias das joias que eu estava carregando. E eu fui contar a história da filha amada, Dora, espere e confie, para ela, porque eu gosto sempre de estar com alguma peça para poder falar. Nisso, ela trocou meu telefone. E aí, ela me chamou e perguntou: como que é para fazer, para poder entrar para a Gabela, essas coisas. E a gente conversando, eu perguntei para ela: você é cristã? Ela: sou. Você é casada? Na hora que eu perguntei isso, ela ficou em silêncio. Aí eu falei: tá tudo bem? Ela: porque eu estou no processo, estou precisando renovar, eu estou passando um processo no meu casamento, a gente está meio separado. Aí eu já entendi tudo, o que Deus me levou naquele lugar. Então, algo que eu falo para vocês, gente, não é só sobre peças, não é sobre ficar linda, estilosa, é sobre propósito. E eu vou contar para vocês o que aconteceu depois. Eu me dispus a estar ajudando esse casal. Entendeu? Eu e o meu esposo, nós vamos estar cuidando desse casal. E assim, gente, já fiz a primeira sessão com ela está muito feliz, o marido já voltou para casa e Deus é tremendo. Gente, olha só o que uma peça com propósito faz, gente. Isso é tremendo, sabe? Então, eu falo para vocês, queiram ser líderes, não só por causa da questão financeira, mas para levar
propósito para a vida das pessoas, sabe? Para levar o Senhor para a vida das pessoas. E é o que você carrega, é o que nós carregamos, né? O Senhor, ele sempre, ele está de olho no que nós estamos fazendo, né? E a gente está aqui nesse mundo é para isso, né? Para fazer o ID, para levar a propósito. Então, assim, o meu recado nessa noite para você, empreendedora linda e filha amada do Senhor, pense no seu próximo. Quando a gente faz para o próximo, a gente recebe muito mais. E cada dia mais eu tenho mais vontade de fazer mais ainda parte, de crescer mais ainda a minha equipe, de passar mais ainda esse propósito, mais ainda, sabe, esse mover do Senhor, porque é algo tremendo. Eu falei com a Ju ainda, falei, Ju, meu propósito mudou totalmente. Agora é propósito mesmo, entendeu? São vidas. E é isso. O que eu tenho para falar para você é: mude suas reações, mude sua vida, deixe ser dirigido pelo Senhor. Amém? É isso, gente. Eu vou ser muito breve, porque é o que o Senhor quer hoje que eu fale, né? E eu estou muito feliz, né? Vou estar aqui e estou louca para chegar na convenção, né, gente? Eu sei que vai ser um derramar tremendo ainda, né? E é isso. Só tenho a agradecer. Gente, que orgulho de vocês, hein? Não sei se vocês estão me vendo, acabei de chegar em casa. Vocês estão me vendo? Eu não sei se a câmera... Ah, agora apareceu aqui. Quem estiver compartilhando a tela, acho que está com a Bárbara, né, Bárbara? Tira o compartilhamento, porque daí eu estou aqui pelo celular, que eu nem abri meu computador ainda. Estou voltando do hotel, da convenção, liguei. Na hora que eu entrei no carro, eu entrei para poder ir acompanhando vocês. E quero parabenizar esses líderes, parabenizar vocês que estão aqui, porque vocês são uma bênção. Eu estava vendo vocês falando, eu falei, gente, que orgulho dessas meninas lindas. E sabe o que é mais gratificante? É ver Jesus na vida de vocês, dentro do propósito que é a da Bela. Isso é o que mais brilha os meus olhos, né? Resultado a gente vê, dinheiro a gente vê, mas é esse brilho nos olhos de vocês, todos vocês colocando, né, e se posicionando na fé, é isso que vai transformar os nossos resultados, a nossa vida. É sobre pessoas, né? Eu sempre falei, as joias é só uma desculpa para a gente fazer o que a gente já precisa de fazer, e o resto vem por consequência. Então, quero, de novo, honrar a vida de vocês, líderes, hoje, as meninas que estiveram à disposição para poder contar um pouquinho, porque uma coisa é a Ju falar de liderança, outra coisa são as líderes contar a experiência delas, o que elas fazem, cada uma com o seu jeitinho, com a sua qualidade, com a sua habilidade, e é sobre isso, não é? Não vão ser várias cópias de Jus por aí, vão ser cada uma com o seu jeitinho, só que dentro da essência, né, que é a da Bela. Então, nunca será sobre joias, sempre será sobre propósito. Então, vocês estão de parabéns, parabéns mesmo. Alissa, Dani, Grazi, Simone, Regina, quem mais estava aqui? Tinha 21 pessoas, mas no celular eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas todas. A Simone estava aqui, eu não sei se está aqui ainda. Mas, menina, agora eu vi. Vocês são uma bênção. E quem está aqui tem o desejo de ser líder, conta com a gente. Porque aqui a gente multiplica liderança, a gente multiplica. Quanto mais, se eu não tivesse começado essa multiplicação, não estaríamos aqui. Então, vamos nos multiplicar. Assim a gente alcança mais gente, a gente vai propagando, né, a prosperidade na vida de outras pessoas, distribuindo riqueza. Às vezes alguém me pergunta assim, Ju, o que você faz? Eu distribuo riqueza. Porque é sobre isso, a gente distribui riqueza, a gente dá oportunidade para que outras pessoas também tenham dinheiro, mas além do dinheiro é uma outro tipo de riqueza, né?
É uma riqueza espiritual que a gente faz. E o Senhor honra, gente. Ó, eu acabei de voltar lá do hotel mais uma vez, porque eu não dou conta, né? Então, eu tenho ido lá toda semana, sempre tem um detalhe, sempre tem uma coisinha para ajustar, para alinhar. E tá ficando tudo muito lindo. Hoje eu fui ver os quartos de vocês. Eita, Glória! Ver como é que eu vou distribuir vocês. Fui dar uma olhada no cardápio também. Jantei lá. Já dei uma validada no cardápio. E posso falar para vocês que está muito especial. Eu tô 3 semanas, hein? Contagem regressiva para a gente se ver, para a gente poder ter esse tempo, e podem ter certeza que vai ser o céu na terra, que nós vamos experimentar, vai ser uma bênção. E se preparem emocionalmente, espiritualmente. Todo mundo recebeu o guia? Deu tempo, Dani, de mandar o guia da convenção para todo mundo? Se vocês tiverem alguma dúvida, meninas, me perguntem a Dani está me dando aí uma força. Eu não estou dando conta, né, de toda a demanda que é a convenção. Gente, fazer 2 dias de convenção, eu não sei onde eu estava com a minha cabeça quando eu aceitei esse desafio. Só deu uma ideia, Ju. Hã? A gente deu a ideia ano passado e você doidinha aceitou. Exatamente. Exatamente. Eu falei, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Mas, enfim, vai ser uma bênção, não tem dúvidas disso. Mas os bastidores, ele dá trabalho, né? Mas tá bom. Eu tenho certeza que vamos chegar lá no domingo com o sentimento de dever cumprido, né? E é isso, meninas. Parabéns mais uma vez. Parabéns para os meninos que estão aqui, estão buscando conhecimento, buscando estratégia, querem ser líder. Contem com a gente, contem com esse time de líder que está só distribuindo conhecimento e está disponível para ajudar vocês. E o que a gente puder fazer, nós vamos fazer para ajudá-las, viu? Vamos orar para a gente encerrar? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá bom, filha. Quer falar alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Tá filmando? Tá, né, gente? Tá gravando. Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor é tão lindo, o Senhor cuida de nós. Senhor, muito obrigada por não deixar a gente desistir, por ser nossa fortaleza. É o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que nos dá direcionamento. É o Senhor, Pai, que faz tudo na nossa vida. Não somos nada sem Ti. Deus, hoje eu quero honrar a vida dessas meninas que estão aqui. Nós estamos em 16 pessoas. Quero, Pai, em nome de Jesus, honrar a vida de cada uma que está aqui, a família delas, Pai, todas elas tirando um tempo aqui para aprender, outras para poder compartilhar. Senhor, isso aqui é o teu reino. É o teu reino fora da igreja. É o teu reino se multiplicando. Que o Senhor venha multiplicar cada vez mais no nome de Jesus. Pai, vem nos dar força, vem nos cercar com a tua proteção, com a tua segurança, com saúde. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem proteger a nossa família, os nossos filhos, nossos casamentos, os nossos maridos. Vem nos cercar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai, nada somos sem Ti. Deus já vai abençoando, Pai, a convenção, todas as meninas que estão vindo, as que não estão, mas que o Senhor provê para que elas possam vir. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho orado para que todas as meninas possam estar aqui, que o Senhor venha trazer provisão, porque o Senhor é o Deus da provisão. Pai, em nome de Jesus, traga provisão para que todas possam estar aqui e a gente poder viver esse momento juntas na Tua presença, buscando conhecimento, intimidade, resposta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor. Deus, cerca a nossa mente, blinda o nosso coração, para que possamos cada vez mais estarmos alinhadas debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu propósito, que o Seu nome de Jesus, Pai, que toda seta do inimigo, qualquer coisa que venha para nos afastar de Ti, esteja cancelada agora no nome de Jesus, e que o Senhor venha blindar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos fazer sempre a Tua vontade. Obrigada pela Dabela, obrigada por essa empresa, obrigada por cada vida, obrigada, Senhor, porque se não fosse por Ti, nós não estaríamos aqui. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém.
Amém, meninas? Vamos fazer nossa foto? Só que aqui na minha telinha, no celular, só tem 8 meninas, mas nós somos em 16. Quem tiver com a tela do computador e conseguir printar tudo, vai ser sucesso, porque eu não vou conseguir. Eu printo aqui. Printa? Vem, Belinha, vamos tirar uma foto aqui. Vida real. Ó, faz o Vzinho. Vamos fazer o Vzinho. 1, 2, 3 e... Pronto. V de Vitória. Aí. Olha, Bela, que meninas lindas, maravilhosas. Tá vendo? Cada uma mais linda. É por elas que a gente ora. Gente, a Bela ora, abençoa as empreendedoras da Bela. É tão bonitinho. Um dia eu vou filmar para vocês poderem ver. Né, Bela? A gente não ora para elas? Manda cliente para as empreendedoras da Bela. Né, filha? Fala, a gente ora todos os dias. Meninas, Deus abençoe vocês. Ficam com Deus. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Foi